Senhor é poderoso. Como o Senhor falou, Pai, através dessa canção. Eu sei que tem alguém que foi tocado por esta canção, Senhor. Enquanto o ministro louvava este hino, o Senhor me mostrava alguém que nessa tarde está nos assistindo. E você foi traída. Enquanto o ministro cantava essa canção, o Senhor ia ministrando no seu coração algo. Ei, há uma decepção muito grande no seu coração. Deus está falando com alguém que está nos assistindo nessa tarde. Mas o Senhor te diz assim: ei, descansa o seu coração, porque eu estou trabalhando. Ei, Abaracé, o Senhor está dizendo assim, ei, para alguém, ó. No meio dessa tempestade toda, o Senhor está agindo. O Senhor está fazendo algo. Pastora, mas eu estou decepcionada, eu fui traída, eu estou ferida. Mas o Espírito de Deus diz assim: aí descansa o seu coração, descansa a sua alma, porque eu estou trabalhando no meio desse vendaval todo. E eu quero ler aqui uma palavra de Deus nessa tarde, um texto da palavra de Deus. E eu sei que Deus ele vai falar com muitas pessoas, assim como Ele falou comigo na manhã de hoje, que eu estava lendo, que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Isaías, capítulo de número 38. Eu quero ler aqui, e eu quero que você seja muito ministrado por esta palavra. E os que estão assistindo agora conosco, por favor, clica aí no link, compartilha nas suas redes sociais. Você que está me ouvindo pelo rádio, Deus abençoe vocês. Pessoal lá do presídio, que está nos ouvindo pelo rádio. Nossos irmãos aí da Argentina e do Paraguai, que nós amamos muito, também estão ligados conosco nessa tarde, através do rádio, ou quem sabe nos assistindo. Que Deus abençoe todos vocês. E eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, que diz assim, ó: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz assim: ponha a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E o verso seguinte diz assim, ó: então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que o profeta Isaías voltasse a falar com Ezequias. E lhe disse: eu sou o Senhor. Estou toda arrepiada aqui. Eu sou o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos, diz o Senhor. E aqui eu quero parar a minha leitura e eu quero trazer uma reflexão para você. E eu tenho certeza absoluta que Deus ele tem algo para falar contigo através desse texto. O
O capítulo 38 do livro do profeta Isaías, ele fala sobre a enfermidade de um rei chamado Ezequias, um homem que era respeitado pelo seu perfil de liderança, pelo seu posicionamento, respeitado pelo seu testemunho de milagre. Mas no capítulo 38, nós vemos um rei doente. E o verso primeiro que nós lemos aqui diz que ele quase morreu. No leito de enfermidade deste rei, ele recebe a visita de um profeta. E é tão bom quando nós estamos passando pelo processo, irmão, processo de dificuldade, né? Luta, provação e enfermidade, processos. E é muito bom quando nós recebemos uma visita, ainda mais de um profeta. Só que nós sabemos muito bem que um profeta, ele nunca vai visitar a casa de alguém por acaso. Quando o profeta for na sua casa, assim, de supetão, quando o profeta de repente chegar lá na frente da tua casa e disser assim, ó: vim te fazer uma visita, pode saber que ele está indo levar uma palavra de Deus para a sua vida. Mas presta atenção, porque o profeta Isaías, ele chega na casa de Ezequias, ele traz uma palavra dura. Ele diz: Ezequias, arruma a tua casa, ajusta a tua casa, conserta a tua casa, porque desse leito de enfermidade o Senhor não vai te tirar, o Senhor vai te recolher. Só que esta palavra não era uma palavra que Ezequias queria receber. E nem tudo que nós queremos ouvir o Senhor vai falar. No momento do vale, presta atenção, isso aqui que Deus está falando com você e comigo também, tá? Tá bom? Já falou comigo já de manhã, quando eu lia, eu dava risada sozinho comigo. Falei, meu Deus, que loucura esse negócio. E eu tenho certeza que está falando com você, então segura aí, porque o Pai vai trazer uma resposta aí para o seu coração, presta atenção. Ele não trouxe o que Ezequias queria ouvir. O que Ezequias queria ouvir? Assim diz o Senhor: estou tirando você hoje deste leito de enfermidade. Não. Ele disse totalmente oposto: olha, prepara a tua casa, porque Deus vai te recolher. Aí o texto vai dizer que o profeta ele vai embora. Ele se retira dos aposentos de Ezequias. Ezequias vira o seu rosto para a parede e começa a falar com Deus. E ele começa a falar com o Senhor algumas coisas muito interessantes. E ele diz assim: Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que queria que eu fizesse. Na oração de Ezequias, ele começa a trazer à memória a sua fidelidade com Deus. O diálogo de Ezequias com Deus era esse: Deus, eu sempre fui fiel, eu sempre fiz tudo o que o Senhor quis. Em outras palavras, faz alguma coisa agora que eu quero. O que ele quis dizer para Deus? A minha vida toda eu ouvi a sua voz e respeitei a sua voz. Agora, por favor, ouça a minha e recebe meu pedido. O texto diz que Ezequias começa a chorar amargamente. Mas sabe por que Ezequias está chorando aqui? E sabe por que o profeta Isaías, ele manda Ezequias consertar a sua casa? Porque em todo esse período de reinado, Ezequias ele não se preocupou em ter um filho. Então se ele morresse, ele não teria ninguém que ele colocasse no seu reinado, no seu lugar. Ezequias foi um baita de um profeta, um grande homem de Deus, obediente à voz de Deus, mas não se preocupou com o seu legado.
não se preocupou com o seu legado. Isso aqui é mais profundo do que você pode imaginar. Porque eu quero falar com você que se preocupa mais com a obra de Deus do que com a sua casa. Agora, meu irmão, aperta o cinto aí no teu sofá, porque o negócio vai estreitar pro teu lado, tá bom? Eu quero falar com você nessa tarde. Você se preocupa em ser profeta. Você se preocupa com postura. Você se preocupa com o que vão falar de você, com o que vão pensar de você. Você se preocupa em cantar bem, tocar bem. Você se preocupa com a sua vida espiritual, com a sua comunhão com Deus. Mas quem sabe você não está preocupado em uma coisa que é tão importante quanto todas essas coisas, que é o legado que nós deixamos. Ezequias recebe o profeta e diz para ele: você vai morrer. Deus não vai te tirar desse leito de enfermidade, Deus vai te recolher, Ezequias. Então ele começa a se ver preocupado, porque ele está vendo que ele vai morrer. Ele não tem ninguém para colocar no seu lugar. Porque ele não se preocupou em ter filhos. Ele não se preocupou em ter um filho, em preparar esse filho e deixar esse filho no lugar dele. Agora ele se encontra preocupado. Deixa eu te falar algo do céu para o seu coração. Se preocupa mais com a sua casa do que com a casa dos outros. Meu Deus, pastora, lá vem você com esse cajado. E olha que ele está bem afiadinho hoje, tá? Se preocupa com a sua casa. Se preocupa com o seu filho, com a sua vida. Se preocupa com o seu casamento. Você está preocupado com tantas coisas, que outras coisas que estão debaixo do seu nariz estão se desmoronando. Quantos profetas por aí que não conversam com o seu próprio filho dentro da sua casa? Quantos homens e mulheres de Deus, pastores e pastoras, e tantos outros, que dentro da sua casa ele não tem comunhão com os seus. Ai, abaracebidassa, arabacalabaracebidaia. Ei, veio o espírito da morte visitar Ezequias, e agora ele está preocupado. Porque quem sabe ele não imaginou que a morte o visitaria da forma que veio, rápida. Quem sabe Ezequias sempre se preocupou em levar a mais pura profecia. Quem sabe Ezequias foi o cara que se preocupava em ouvir a voz de Deus de uma forma mais pura, mais sensível, mais correta, para levar para o povo. Quem sabe Ezequias foi aquele profeta que pagava o preço, que se colocava na brecha para ser instrumento nas mãos do Senhor. Mas deixa eu dizer para você, homem e mulher que está me assistindo ou que está me ouvindo pelo rádio, você não é imortal. Você não é igual aqueles super-heróis da Marvel. Você é carne, você é pó. Se a morte te visitar hoje e o Senhor achar por bem te levar, você vai e pronto, acabou. Mas o problema é o que você está deixando. Porque eu, como mulher de Deus, eu quero muito que os meus filhos sejam assim também. Eu quero muito que o Vitor, que Radassa, que os meus enteados, que eles também sejam assim. Mas para que eles sejam assim, eu preciso construir isso dentro da minha casa, dentro do meu lar. Se eu quero que meu filho tenha integridade, eu preciso construir isso dentro da minha casa, sem conflitos, sem confusão, sem discussão, sem divisão.
tantas pessoas por aí que a gente entende que é homem e mulher de Deus, mas a gente não quer estar perto, nós não queremos estar próximos. Por quê? São pessoas de conflitos, são pessoas que não te transmitem paz, são pessoas que você classifica ele como homem e mulher de Deus, porém é igual a história de Naamã. Você já leu a história de Naamã? Valoroso, taratá, taratá, porém leproso. Só que o Senhor te chama hoje para um compromisso. O Senhor está dizendo para você: Ezequias, e se Isaías hoje batesse na porta da tua casa e dissesse: prepara a tua casa, porque você vai, ó. Será que a sua casa teria estrutura para a sua partida? Será que você teria deixado um legado? Será que essa casa, ela teria estrutura? Você precisa deixar um legado. E isso começa dentro da minha casa e da sua casa. Não basta ser homem de Deus, não basta ser mulher de Deus. A minha casa tem que estar junto comigo. O meu lar precisa estar junto comigo. Posso te fazer uma pergunta? Como está a sua casa? Pastora, minha casa ela não está muito legal por causa do meu não sei o que. Não, eu quero falar com você. Eu não quero falar com fulano, Bertão. Eu quero falar com você que está me assistindo. Tá? Fala você. Como que está a sua casa? Porque quando Deus manda Ezequias preparar a sua casa, consertar, ajustar a sua casa para que ele partisse, ele se desesperou. O que é que o texto diz? Verso 3, o final do verso 3: chorou e chorou amargamente. Chorou amargamente. Sabe aquele choro da alma? Sabe aquele choro desesperador? Sabe aquele choro que de longe se ouve? Foi esse choro. Aqueles minutos de choro, aqueles minutos de oração, fez com que Ezequias entendesse a importância de deixar um legado, a importância de deixar alguém preparado no seu lugar. E você pensa que isso é fácil? Não é fácil não. Sabe por quê? Se Deus confia uma obra na sua mão, você vai procurar fazer de uma forma mais íntegra possível. E se aquele que estiver do seu lado não estiver na mesma visão que a sua, vai acontecer como muitos reinados da Bíblia, que um construía e o outro destruía. Aí vinha o outro, construía de novo, aí o outro destruía de novo. E por que isso acontece? Porque às vezes nós nos preocupamos mais em nós, mais conosco, do que com o legado. Deus está dizendo para alguém nessa tarde: todo mundo sabe que você é homem de Deus. Todo mundo sabe que você prega muito. Todo mundo sabe que você é eloquente, que a sua oratória é perfeita. Ei, todo mundo já sabe que você se prepara muito para pregar, que você lê livros, que você ouve outras pregações de homens, que você reverencia, e você se espelha, e você também prepara os seus sermões semelhante a esses que você ouve, ou a outros que você lê livros. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo sabe que você se dedica para cantar, que você se dedica para tudo na obra de Deus. Todo mundo sabe disso.
Todo mundo reconhece isso em você. Mas o que Deus está dizendo hoje: Ezequias e o filho, você vai partir. E o filho Ezequias, Ezequias, quem vai ficar no seu lugar? Quem? Há muitas pessoas, irmãos, que eles não sobem degraus, eles não galgam outras promessas por não preparar o caminho, por não preparar o legado. E isso eu falava com Deus hoje. Eu falei: Deus, é tanta palavra que vai. Eu não me vejo fora de Foz do Iguaçu. Eu amo essa cidade, irmãos. Não me vejo fora dessa cidade. E toda vez que eu recebo uma palavra: vou eu te levar para outro país, vou eu chegar e me dar um piripaque. Só que eu sei que quando chegar a hora, vai acontecer. Só que para chegar a isso também, preciso também deixar alguém. E eu dizia com uma pessoa essa semana, uma pessoa me liga para conversar, e eu dizia assim: quanto que você vai tomar vergonha nessa tua cara e vai se aprumar? Você tem chamada, você tem algo especial na sua vida. E ela chorava muito, choramingava, né, que as coisas não acontecem, porque o marido não vem, porque canta, aquela coisa toda, porque está tudo amarrado, porque agora eu estou retrocedendo, porque não sei o que. Eu dizia isso. Como que Deus vai fazer acontecer as coisas se eu não me posiciono? Se eu não me coloco na brecha? E eu dizia para essa pessoa: era para você estar do meu lado na tarde da bênção, porque você tem o meu jeito, você tem o meu estilo. Se você não tivesse se desvinculado diversas vezes nesses anos todos, hoje eu deixaria firmemente o culto na tua mão, mas eu não tenho coragem. E sabe o que é o pior? Ela me disse algo que é verdade. Ela disse: pastora, desde o dia que eu saí do propósito de Deus, eu não consigo voltar mais. E isso que é terrível, irmão. Sair do propósito de Deus é fácil, agora voltar é tão difícil. Voltar é tão difícil. E Deus está dizendo para alguém: ei, olha, o profeta Isaías está visitando casas, lares nessa tarde, está dizendo: ei, prepara a tua casa. Ei, abaracé. Se eu quero ir para outros lugares, se eu quero subir outros degraus, se eu quero algo maior com Deus, eu preciso primeiro consertar a minha casa. Colocar as coisas no lugar. Era isso que Isaías estava dizendo para Ezequias: coloca as coisas no lugar. Se Deus está dizendo para colocar as coisas no lugar, é porque as coisas estavam fora do lugar. Meu irmão, se durante essa pandemia, durante esse isolamento, esse negócio tenebroso que está acontecendo, se você não se alinhar agora, se você não se aprumar agora, se você não alinhar a sua casa, se você não ajustar a sua vida, eu não sei o que mais vai precisar acontecer. Deus queria recolher Ezequias? Não sei. Quem sabe aquela visitinha do profeta foi um susto para ele se despertar. Porque tem gente que é assim, que nem na doença ele se assusta. Tem pessoas, irmão, que nem no leito de enfermidade ele se ajeita. É verdade. Tem pessoas que nem no vale, meu irmão, nem no fundo do poço,
Agora, quando fala de morte, pá, se desperta. Porque tem pessoas assim, irmão, que enquanto ele está respirando, o orgulho está junto, a soberba está junto. Mas o Senhor está dizendo para alguém: quanto tempo perdido. Olha para trás. Quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou falar de novo. Quanto tempo perdido. Você já poderia estar lá na frente. Você já poderia estar muito mais alto do que você está hoje. Você poderia estar em degraus mais elevados do que você está hoje. Mas aonde você está? Dentro da caverna, escondido, com medo, deprimido. O Senhor está dizendo para alguém nessa tarde: ei, conserta essa casa aí. Repara bem no texto que Ezequias, a oração dele é essa: Deus, eu sempre fui fiel a Ti. Sempre. Sempre fiz tudo o que o Senhor me pediu. Aí vem a mensaginha subliminar de Ezequias dizendo assim: agora me dá uma oportunidade. Eu quero ter um filho. Em outras palavras, me dê uma oportunidade, porque eu não quero que destruam tudo que eu construí. Em outras palavras, me dê uma oportunidade, porque eu preciso estabelecer bem, deixar as coisas bem ajustadas, para depois eu partir. O profeta Isaías estava saindo do palácio quando ele é visitado de novo pelo Senhor. Espírito de Deus toma Isaías, e o Senhor diz: Isaías, volta lá. Se fosse eu ia dizer: Deus, acabei de sair de lá, que negócio é esse de voltar agora? Se fosse eu ia dizer: ah, Deus, você está confundindo a minha mente, o que o cara vai pensar? Primeiro eu falo para ele que ele vai morrer, agora o Senhor vê que essa conversa que o cara vai viver mais tempo. Mas preste atenção, que aqui tem algo muito interessante. Quando Ezequias se desperta para o propósito, que ele entende que para aquele reinado continuar próspero, com aquela estrutura toda, quando ele entende que ele precisava deixar alguém, quando ele começa a quebrantar o seu coração e olhar as coisas da forma que deveria de ser olhado, o espírito da morte que desceu para visitar ele no leito vai ter que bater em retirada agora. Você está entendendo que uma oração muda toda uma situação? A situação pode estar perdida. Isso aqui é muito profundo. A situação pode estar perdida. O casamento pode estar perdido. A vida financeira pode estar perdida. Os seus sonhos podem estar perdidos, mas uma oração com sinceridade faz toda a diferença. Vamos imaginar: o profeta sai, deixa a palavra de morte. Aí de repente Ezequias faz aquela oração: Senhor, eu sempre fui fiel. Eu imagino o mundo espiritual nesse momento, porque no mundo espiritual as coisas acontecem primeiro. Eu imagino o espírito da morte já descendo, as coisas já sendo ajeitadas. Aí de repente o Senhor disse: para tudo! Para tudo! Porque eu vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias.
Escuta, você precisa extrair de dentro de você aquilo que é mais puro. Você precisa, a partir de hoje, fazer um novo pacto com o Senhor. Você precisa, a partir de hoje, fazer uma nova aliança com o Senhor. Porque tudo aquilo que estava determinado para você pode ser mudado. Sabe o que é isso? Quem sabe você que está me assistindo agora está desempregado, passando fome. Você que está me ouvindo está condenado a 50 anos de cadeia, mas você se converteu, seu coração está puro, você quer sair para fora, você quer construir uma família, você quer uma vida diferente, uma vida nova, mas teoricamente é impossível. É porque você não sabe o que uma oração faz. Uma oração mudou toda a vida de Ezequias. Uma oração mudou a história e o histórico de Ezequias. Um homem que estava quase morto, um homem que recebe a visita de um profeta, e esse profeta, amando de Deus, disse: você vai morrer e você não vai sarar. Estava tudo acabado para ele, até que ele fez uma oração. Não é tempo ainda de você morrer, mas eu quero me matar. Você não é dono da vida nem da morte para querer você tirar a sua própria vida. Você precisa somente conhecer este Deus que muda a história e o histórico do homem na terra. Não é tempo de você abandonar família, casamentos, igreja e tantas outras coisas. Quem sabe você não está num leito de enfermidade como Ezequias, mas a sua alma está morta. A sua vida espiritual está morrendo. E você se sente como morto. E o Senhor está dizendo nessa tarde: ei, se você entender o que eu tenho contigo na terra, você não desejaria a morte. Se você pudesse entender o que eu tenho com a tua vida, com o teu ministério na terra, você não desejaria abandonar tudo. Se você pudesse entender o quanto que a tua voz é importante no louvor, você não queria deixar de louvar a Deus. Se você entendesse que quando você toca, quando você louva, o que acontece no mundo espiritual, você jamais sentiria o desejo de abandonar tudo e sumir. Se você entendesse o quanto que você é importante para a obra de Deus. Eu conversava com um casal ontem, que eles disseram assim que um dos pastores da sua igreja olhou para eles, e eles muito tristes por conta de uma situação, olhou para eles e falou assim: se vocês pudessem imaginar como vocês são vistos na obra de Deus, e o quanto que a igreja te respeita. Aí aquele casal olhou para mim e falou assim: pastora, quando o pastor lá da igreja, o co-pastor lá da igreja falou isso para nós, isso não soa como verdade. Não parece que é assim.
Eu falei, glória a Deus por isso, que você não consegue enxergar. Porque quem sabe se você enxergasse isso, a vaidade tomaria conta do seu coração e você estragaria tudo. Há uma importância sua que você não faz noção, que você não faz ideia, você não consegue compreender, você não consegue entender, mas você é muito importante. É por isso que Deus me fez trazer essa palavra para você hoje, dizendo: ajeita essa casa, ajeita, porque a hora que Deus tiver que te levar para outro plano, para outra coisa, pelo menos está tudo certinho, está tudo ajustado, está tudo no lugar. Pelo menos se Deus tiver que te levar para uma outra cidade, para um outro estado, eu não sei para onde, está tudo ok. Eu venho como profeta de Deus para dizer para você nessa tarde: prepara essa casa. Assim como Deus disse a Ezequias: ei, conserta essa casa, prepara essa casa, porque eu quero te levar, rapaz. Você está achando que você vai viver por muito tempo? Eu não sei. Hoje eu estou aqui, daqui a pouco eu posso partir. E olha, seria muito bom partir com o Senhor. Mas partir com Deus, com a casa toda bagunçada, não funciona. Não dá certo. Não dá certo. Eu conheci uma senhora de 76 anos de idade. Os filhos todos respeitam ela. Eu fui visitar a casa dela. Eu com o pastor fomos visitar a casa dela. Ela pediu para a gente fazer um culto. Os filhos todos lá. Mas de todos os filhos, só tem uma que frequenta a igreja com ela, que é crente. Aquela mãe há muitos anos orou pelo marido, que já faleceu. E há muitos anos ora pelos filhos, para os filhos acompanhar ela no culto, se converter. Você acha que os filhos querem? Os filhos não estão nem aí. Aí eu estava sentada naquela casa, participando daquele culto familiar, e olhando para aqueles filhos, e eu pensando: daqui a alguns anos, ou quem sabe daqui a pouco, ou amanhã, Deus pode recolher esta mãe. E daí eles lá na frente vão ficar pensando, né? Por que eu não servi a Deus lá atrás, quando a minha mãe era viva? Por que eu não vivi esse momento com ela? E tem muitas pessoas, meu irmão, que perde isso. Perde por ignorância, por bobeira, de viver um momento bom com alguém que é de Deus, com alguém que é a propósito. E por bobeira você perde de viver este momento. Aí depois que morre, depois que parte, fica com as lembranças. Quantos filhos hoje, que quem sabe estão me assistindo, que o seu pai era crente, a sua mãe era crente, e você não estava nem aí para eles. Agora eles já não estão mais aqui entre nós, estão com o Senhor, e hoje você chora, porque você queria que a tua mãe te visse, ou que seu pai te visse, você na igreja. Mas quando eles estavam vivos, você não valorizou isso. Prepara a tua casa. Prepara a tua casa. Ei, abaracebidácia. Esterebassuri calabaia. Ei, prepara a tua casa. Arabácia. Chorebassuri calabaracebidácia. Eu vou falar de novo. Prepara a tua casa. Arabácia. Ei, prepara a tua casa. 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 O Senhor está dizendo, eu estou aqui como o profeta Isaías dizendo: ai, prepara a tua casa.
ajeita as coisas, ajusta o que precisa ser ajustado, pede perdão para quem você precisa pedir perdão, reconcilia, vai atrás, conversa, ajusta a linha, prepara a tua casa. Erebasuri calabara sabidácia, nerebacora manduria hai, rebase mantore rácia, xerebasuri calabara sabidai, remandore calabara sabidácia, steia barasuri calabai. Ei, que prepara a tua casa, arabacalabara sabidácia, xerebasuri calabai, recamanduria calabácia, xerebassore calabai. Prepara a sua casa, prepara a sua casa. O profeta está dizendo: prepare a sua casa. Ei! Nessa tarde o Senhor está te dizendo: prepare a sua casa. Você precisa voltar a louvar, você precisa voltar a tocar, você precisa voltar a pregar, você precisa voltar a evangelizar, você precisa voltar no propósito, porque o Senhor está dizendo nessa tarde: prepare a tua casa, conserta a tua casa. Eu vejo uma mulher com lenço na cabeça que está me assistindo. O médico te desenganou, mas o meu Deus te diz assim: prepare a sua casa, prepare a sua casa, prepare a sua casa. Meu Deus! Esterabassuri que me darácia. Prepare a sua casa, 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 prepare a sua casa. Eu sinto que Deus, nessa tarde, está dando a última oportunidade para pessoas. Eu sinto que Deus, nessa tarde, Ele está dando a última oportunidade. Conserta a tua casa, prepara a sua casa. O que Deus tem contigo é grande. O que Deus tem com a sua casa é profético. Sua casa é profética. Se você tem filhos, os seus filhos são proféticos. O seu casamento é profético. Coloque as coisas no lugar. Coloque as coisas no lugar. Coloque as coisas no lugar. Ajeita aí. Ajeita. Ei,
Para de fugir. Para. Faz hoje uma aliança com Deus. Faz. Esses dedos já estão tudo enferrujados porque faz tempo que você não toca. Faz tempo que você não toca, né? O Espírito de Deus está me dizendo aqui. Faz tempo que você deixou os instrumentos de lado. O Senhor está dizendo: ei, eu quero você, levita. Eu quero você no meu propósito. Prepare a sua casa. Prepare a sua casa. Prepare a sua casa. Você está entendendo? Prepare a sua casa. Conserta a sua casa. Ajeita a sua casa. Conserta a sua casa. Coloca as coisas no lugar. Sinta a presença de Deus aqui. A palavra foi liberada. Ezequias foi esperto. Virou o rosto para a parede. Clamou ao Senhor. E Deus deu 15 anos de vida para ele. Não importa para você se está tudo destruído. Está tudo acabado. Se você crer, Deus vai restituir. Será, pastora? Eu tenho certeza. Senão Ele não teria me dado essa palavra. Senão você não estaria me assistindo ou me ouvindo pelo rádio. Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história de vida. Você precisa só entender o propósito. Prepara a tua casa. Coloca as coisas no lugar. Ajeita tudo. Porque o que Deus tem contigo é grande. É precioso. Deixa legado. Ensina alguém para ficar no seu lugar. Você que é líder, ensina alguém para ficar no seu lugar. Alguém que quando você ir embora, você sair, não vai destruir aquilo que você construiu com tanto suor, com tanto jejum, com tanta oração. Prepara a sua casa. Eu quero orar pela sua vida. Você que pode. Se você está na sua casa, arrasta o sofá aí, meu irmão, dobra o joelho agora. Você está limpando casa, para um pouquinho de limpar essa casa e me ouça. Você que está no carro, me ouça. Você que está aí dentro do presídio, me ouça. Los hermanos de la Argentina, nossos oyentes, el Paraguai, me ouça. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu quero apresentar a Deus a sua vida. Ezequias estava quase morto. E com uma oração, esse homem muda toda a vida dele. Ora comigo. Ora comigo agora. Vamos orar junto. Vamos clamar junto. Ei, abrace. Deus, em nome de Jesus. Tem alguém me assistindo agora, Pai, que está com o coração dilacerado. Tem alguém agora, Pai, que está em prantos, está em choro. Tem alguém agora, Pai, que nem conseguiu orar, não consegue. Que está gemendo, que está chorando. Muda o cativeiro. Espírito Santo, muda o nosso cativeiro. O cativeiro desse homem e dessa mulher.
desta pessoa que está me ouvindo agora, Pai, muda. Muda. Visita este coração. Visita esta alma. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor. Eu sinto o teu Espírito Santo aqui. Entrega mesmo tudo no altar do Senhor. Prepara a tua casa. Prepara. Deus tem um novo tempo para você, Ezequias. Deus tem algo novo na sua vida. Deus tem novidades para você. Deus tem coisas profundas e proféticas para a sua vida. Grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus. Receba esta palavra. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã, hoje à noite, o missionária Márcia está com um programa às 8 horas, Marcos. Às 8 horas. Assista, hoje à noite. A missionária Márcia vai estar aqui. Uma programação. Vai ser um programa temático. Vai ser transmitido ao vivo. Não deixe de assistir. Eu quero pedir também para você contribuir com a obra do Senhor, né? Ofertar na casa de Deus, né? Dízimos, oferta, nos ajude em nome de Jesus. Está aqui embaixo do seu vídeo, tá? Tá aqui, isso, tá ok? Aqui do cantinho, tem um aplicativo aqui, ó. Baixa o aplicativo do PicPay, faça uma oferta, sem valor estipulado, tá bom? Que Deus colocar no seu coração, contribui com a obra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus